Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, meus amores. Então, hoje a nossa quinta live de aquecimento da nossa imersão, os arcturianos na 3D, sentidos ocultos. E hoje nós vamos falar de um tema muito intenso aí, de um tema que é muito incrível, que é a autorresponsabilidade, né? Hoje nós vamos entrar nessa questão da autorresponsabilidade, que é o nosso tema aqui principal da nossa live de hoje. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, né? E vamos para o nosso evento hoje, né? Então, gente, quem não se inscreveu ainda no evento, né, na imersão, os Arcturianos na 3D, o link está na bio. Vai acontecer do dia 27 ao dia 30, começa na segunda-feira, né? É só entrar lá no grupo do WhatsApp para você receber os links das aulas, né, que vão acontecer nesses dias, tá? O link está na bio. É tudo muito mão na roda, rápido, é para você, não tem que colocar e-mail nem nada, é só entrar no grupo e participar com a gente, né? O que vai acontecer nesse evento? Né? Primeira aula, nós vamos ter uma ativação com os irmãos arcturianos, nós vamos falar sobre frequência vibracional, sobre energia, frequência e vibração, né? E depois nós vamos ter uma limpeza, né, de chips, implantes. Nós vamos falar sobre os arquivos da alma, né, sobre a linha de tempo, a linhagem. Então vai ser muito boa, assim, eu estou preparando com muito amor, com muito carinho, e para a expansão da consciência mesmo, né, para elevar a energia de quem está aqui comigo, de quem está me acompanhando, né? Então, vamos juntas aí nessa imersão, porque vai acontecer muita coisa legal. E não vai ser aqui no Instagram, então tem que entrar no grupo do WhatsApp e para a gente poder entregar lá o material de apoio e as aulas, os links das aulas, ok? Então, quem estiver assistindo essa live depois, ela vai ficar gravada durante 24 horas para vocês aí. Quem estiver assistindo depois, passa um pouquinho para frente aí para pegar o conteúdo, né? E vamos receber aqui o pessoal que vai chegando. Deixa o Instagram tá entregando. Vamos aí compartilhar essa live com mais pessoas. Vamos aqui de coraçãozinho chamar nossos amigos aí para participarem. Convida aí algumas pessoas, quem tiver aí comigo, e vamos juntos. Eu vou convidar aqui algumas amigas, amigos, né? Vamos compartilhar aqui com mais algumas. Bora. As minhas queridas. Bora aqui, pronto. Compartilhei aqui. Kiki, seja bem-vinda. Isa, seja bem-vinda. E vamos aguardar mais um pouquinho para o pessoal chegar. Mas vão colocando aí de onde vocês são. Eu estou falando de Brasília, né? E hoje eu quero também compartilhar com vocês o que eu vi ontem, né? Ontem eu estava aqui em casa e quando eu saio ali no meu quintal, que eu olho, eu vi 3 estrelas assim brilhando muito forte, né? No momento eu achei que eram estrelas, que eu olhei e falei, nossa, que estrelas brilhantes, né? E aí eu parei para observar, porque me chamou muita atenção. E eu sempre tô olhando para o céu, né? E quando eu olhei aquilo, mexia de um lado para o outro,
né? Ela movimentava, elas não estavam paradas, elas estavam em movimento. E aí eu falei, caramba, eu fui, peguei o celular e comecei a filmar. E ali, e elas se movimentavam, né? É muito incrível, brilhava bastante e sumia. Ia e sumia, aquele brilho. E depois uma se afastou, quando eu vi, ela se afastou, ela criou um feixe de luz assim, como se fosse um raio assim, e sumiu. Quando eu vi, eu estava filmando, foi muito rápido, né? E elas sumiram todas três, foram embora. Então eu vi ali que era algo muito especial. Então essas coisas eu já vi outras vezes, né? Eu já vi muitas outras vezes, assim, mas ontem foi muito especial porque assim eu vi que era aquele momento ali, para como se fosse algo falando assim, continua, né? Faça, vai, continua seu trabalho, continua mostrando, continua falando, continua, porque nós estamos aqui, né? Então, para mim, é um processo individual mesmo, né? E interessante que eu já tinha programado de falar sobre autorresponsabilidade hoje, e ontem, depois desse avistamento, eu refleti muito sobre essa questão da autorresponsabilidade mesmo, sabe? E hoje, com esse tema de autorresponsabilidade, a gente começa a entender isso com mais clareza, porque, né? O porquê essa escolha, né? O porquê eu estou falando sobre isso, né? Então já veio uma programação e depois disso ontem eu entendi mais ainda que nós estamos nesse processo mesmo individual, né? Nós temos que olhar para nós mesmos, né? E é para cada um, né? É para cada um aí. Não são para todos, não são para todos, são para todos, mas cada um vai viver o seu momento, o seu processo, né? Não, não é individual, não é coletivo, é individual, mas o processo é coletivo, né? É um processo coletivo e que mais que a gente vai viver isso individualmente. Então, é bem interessante porque tudo tudo que a gente está fazendo, tudo que a gente está vivendo é nosso, não é do outro, né? Então, o tema da autorresponsabilidade hoje é olhar para isso, né? Olhar para o que a gente está fazendo, o que a gente está criando, né? O que a gente está vivendo. Baronese, seja bem-vindo, meu amor. Né? Nós estamos aqui. Olha, estou na França, que lindo. Isa, seja muito bem-vinda, né? E a gente tá aqui, eu falo assim, quem tá aqui comigo, né? É porque são essas pessoas que tem que estar vendo, quem tem que estar escutando, que tem que estar entendendo e compartilhando isso comigo, né? Então, essa aparição que eu recebi ontem foi muito importante, né? Quem já viu aí que eu postei ontem, hoje, né? Eu postei hoje de manhã. Fiquei muito reflexiva com essa questão de entender o que querem falar pra gente, né? O que tá mostrando, né? Então, assim, para os meninos que chegaram aí agora, Baronese, meu querido amigo, que também tá vivendo isso, né? Tá vivendo aí esse processo de mudança. Então, ontem à noite, eu saí aqui da minha cozinha, aqui no meu quintal. Quando eu olho, tinha três estrelas, assim, muito brilhantes no céu, assim, aquele brilho que não, né? E aí eu falei assim, nossa, que estrelas. Na hora que eu achei que era estrela. Mas na hora que eu olhei, elas se movimentavam de um lado para o outro, né? Era um brilho muito intenso, elas brilhavam e apagavam, brilhava e apagava, né? Então, e movimentava de um lado para o outro. Três luzes, e aí foi muito rápido. Eu peguei o celular, comecei a filmar, elas se movimentavam ali, e de repente, uma
saiu e criou um feixe de luz assim e sumiu. E as outras também sumiram, né? E eu fiquei ali ainda observando, ver se elas voltavam, mas não. Então eu falo assim, foi um momento assim muito rápido, né? Muito rápido. E o que que eu tiro com isso, né? Eu tiro que é individual, é para cada um. Foi uma visão para eu entender, para aumentar minha frequência vibracional, né? Para aumentar a energia que eu estou trabalhando, né? Foi algo ali para falar assim, caramba, você está aí, você está começando, você está no caminho certo, fala mais sobre o assunto, porque é isso que eu estou buscando. E hoje eu tinha separado o tema já, né, que eu divulguei desde ontem, de autorresponsabilidade, né? Então eu vi muito isso quando eu avistei, sabe? Quando teve esse avistamento, eu falei, caramba, isso é muito pessoal, é de cada um, né? Cada um vai receber da sua forma, né? Cada um vai receber ali e é seu, é como você vai enxergar, como você vai ser responsável pelo que você vê, pelo que você está vivendo, né? Então, eu acredito totalmente nisso, né? Nessa questão da autorresponsabilidade, de tudo, igual assim, eu colocar ali, né, fazer uma postagem falando sobre isso, é minha responsabilidade estar colocando ali para as pessoas, né? Para as pessoas estarem vendo isso que eu coloquei. Então, é meu, foi um processo meu, né? Foi um processo para o meu entendimento. Então, como que eu entendo isso? Como que eu passo isso para as pessoas, né? Cada um vai receber da sua forma e vai tirar sua conclusão. Mas eu vi dessa forma para mim, para o meu processo de crescimento, para a minha evolução, né? Então, eu acredito que é mais ou menos assim essa questão. Olha aí. Olha, o Anderson, seja bem-vindo, Anderson, também, querido. Já vi isso em Minas Gerais. E muito tempo atrás achei bem interessante. Tá aparecendo demais, né? A gente vê que as pessoas estão colocando ali, colocando que tá vendo isso, que tá passando por isso, né? Que estão se conectando cada vez mais. Eu recebo muito, gente, no privado, pessoas falando, né? Me dando relatos, né? Assim, eu não posto porque eu não tenho autorização das pessoas para ficar falando sobre o processo delas, mas as pessoas muito assim, com muito intrigante isso, né? De estar vendo, de estar passando por situações que nunca passaram e que cada vez mais está aparecendo para mais pessoas, né? Cada vez mais está aparecendo para mais pessoas. Baronese quer falar comigo aqui? Quer entrar comigo? Vou te convidar aqui para você entrar comigo, se você quiser. O Baronese não saiu. Ele não. Convidar ele para poder participar. Se ele entra. Convidei, deixa eu ver se ele vem. Porque está caindo algumas. Então a gente começa a entender isso, né? Então, a autorresponsabilidade, gente. O que é autorresponsabilidade? Vamos entrar no nosso tema que nós vamos falar hoje, né? Eu separei aqui algumas ações de autorresponsabilidade, né? Mas vamos compartilhar aí, gente. Compartilha com mais algumas pessoas, né? Vamos dar um coraçãozinho aí para poder a nossa live aparecer aí para mais pessoas, né? O Instagram não
está entregando. E às vezes está aqui, as pessoas aqui participando com a gente, e eles estão colocando que está menos pessoas. Então, mas vamos lá. Bora, bora falar sobre o nosso tema, né? Então, continuar aqui. O que que eu separei aqui para vocês, né? O que que é autorresponsabilidade, né? A autorresponsabilidade, ela vem mostrando que nós somos, né, responsáveis pelas nossas atitudes, as nossas ações, os nossos pensamentos, a nossa energia, né? Seja negativo, seja positivo, nós que somos responsáveis por isso, né? A nossa responsabilidade pelas nossas ações, né? A nossa responsabilidade pelos nossos pensamentos, né? O que que tá, o que que bloqueia muito, né, a nossa autorresponsabilidade? É o nosso hábito. O hábito da gente estar vivendo achando que o outro é culpado, né? Sempre colocando a culpa em outras pessoas. Então, quando a gente coloca a culpa no outro, a gente tira a nossa responsabilidade, né? Então, às vezes, tem situações que é sempre o outro é responsável, o outro fez, o outro, né? Então, essa questão do outro está fazendo e a gente sempre está do lado de cá, né? É o hábito que a gente cria de achar um culpado para as nossas ações, para os nossos erros, para tudo, na verdade, né? Então, se aconteceu algo ali que não deu certo, porque fulano fez, né? Se fulano não tivesse feito isso, né, não tinha acontecido. Então, sempre levando a culpa para o outro, né, para poder tirar a responsabilidade. Então, quando a gente busca a autorresponsabilidade, a gente busca a nossa mudança, né? Então, a pessoa, ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém, né? Ninguém desperta o outro. Ninguém vai entrar no seu sistema para fazer por você. É você que vai fazer por você, né? Então, e para poder evoluir, para poder expandir a consciência e crescer, você tem que trabalhar essa autorresponsabilidade, né? Tem que estar alinhado com essa autorresponsabilidade. Tem que entender que eu quero a mudança, né? Eu quero mudar, eu quero transformar minha vida, eu quero fazer algo mais. Então, transformar a vida, ninguém vai transformar a sua vida, é você que vai transformar a sua vida. Né? Quando eu falo da reprogramação, de vez em quando eu falo, eu vendo transformação, eu vendo a transformação em qual sentido? Né? De ajudar o outro nessa transformação. Mas ajudar não é transformar o outro. Né? Não é. Quando eu passo uma aplicação da reprogramação, a primeira coisa que está lá para a pessoa responder, quanto por cento você quer uma mudança na sua vida? Né? De 1 a 10, quanto você quer mudar? Eu já deixo aqui essa reflexão para vocês. Né? Eu quero mudar a minha vida, mas o quanto eu estou disposta a essa mudança? Né? Aí a pessoa coloca lá 5, 4. Eu nem atendo essa pessoa. Nessa pessoa eu já falo, você não está pronta para poder viver a reprogramação. Por quê? Porque a pessoa tem que querer. Não sou eu que vou transformar, é você que vai ser transformada só, né? Pelas suas atitudes, pela mudança que vai acontecendo durante o processo. Eu ajudo no processo, mas quem faz o processo é você. Você aprende a mudança, você aprende a transformar, você aprende a reprogramar a sua vida. E é um aprendizado para a vida inteira, não é uma coisa para você
para você aprender aqui e no outro dia você esquecer. Não, né? Então, a autorresponsabilidade, ela começa aí. O quanto você quer uma mudança para a sua vida. É o quanto eu quero transformar a minha vida. Né? Então, você é 100% responsável pelo que você cria. Seja positivo ou negativo. Né? Se você tá buscando negatividade, é isso que você está trazendo para a sua vida. Se você está sempre culpando o outro, sempre falando que o outro fez, o outro, você não está olhando para você. Né? Existe uma diferença. Se você não tivesse feito, agora, se eu tivesse feito diferente, né? Se a mudança se muda, essas duas frases, né? Porque falar que o outro, né? Se você não tivesse feito isso, tinha acontecido melhor. Mas se eu tivesse feito diferente, será que não tinha acontecido melhor? Né? Então, tirar a responsabilidade do outro e colocar a responsabilidade em você. Né? Porque quando você faz isso, você começa a ter outra visão do mundo. Você começa a mudar completamente seu comportamento. Né? Então, a mudança de comportamento, ela vai dependendo dos nossos hábitos. Como que você cria, né, o seu hábito ali, o seu hábito de falar sempre que o outro é culpado. Né? Aí você muda isso. E está muito ligado com as crenças limitantes. Né? Começar a olhar as crenças limitantes que você carrega. Né? Porque geralmente as crenças, elas fazem o quê? Que você sempre está vivendo uma vida que não é sua, né? Vivendo algo que é do outro. Né? Você pega a dor do outro, você pega o sentimento do outro na sua vida. Né? Começa a carregar na sua vida esses sentimentos. E aí você começa a alimentar a sua vida com sensações e sentimento do outro. Né? Então, também a autorresponsabilidade, né? Essa falta de responsabilidade por você mesma, você também você acaba passando inconscientemente, pegando do outro e colocando dentro de você. Né? Então, as crenças, elas estão totalmente ligadas com todo o processo. Né? Então, mudar as crenças limitantes, né? Observar quais são as crenças que eu carrego. Né? Tem uma crença que é muito comum, que é jogar a responsabilidade na mãe, na infância, na criança ali ferida. A criança está ferida, então foi minha mãe que foi culpada. A minha mãe é culpada de eu estar vivendo isso. Né? A minha mãe viveu isso, então eu trouxe isso para a minha vida e eu sou, sabe, ela é culpada. Né? E eu vivo isso, mas quem é culpada é a minha mãe. Mas quem colocou a crença, quem assumiu essa crença foi você. Quem assumiu esse sentimento é seu. Né? Aí joga lá, a mãe é responsável. Minha mãe foi responsável por tudo que eu vivi a vida inteira e até hoje eu carrego a dor que tem lá. Então, é mãe, pai, é muito comum essa culpa, né, ser colocada nas crenças também, tá? Então, olhar para a história, olhar para as crenças limitantes, olhar para o que está vivendo, como que eu estou vivendo agora, o que que eu tenho que mudar, né? Em quem que eu estou colocando culpa, né? Quais são as situações que eu estou colocando culpa? Às vezes nem é pessoas, mas coloca culpa até é, em em algum objeto, alguma coisa que ali física, né? Então isso é muito comum acontecer,
né? Por quê? Porque a responsabilidade não é sua, tem que ser do outro, né? Cadu, seja bem-vindo, querido. A responsabilidade sempre tem que ser do outro e nunca nossa, né? Então, é muito comum a gente pegar essas crenças, principalmente da infância, nessas crenças que passaram, que fizeram a gente sofrer relacionamento, né? Eu estou vivendo isso porque eu tive um relacionamento assim, né? Então a culpa é daquele meu relacionamento, né? Aquela pessoa me faz viver isso hoje. Profissão. A pessoa criou, teve vamos falar aqui, um comércio, né? Eu tive uma cliente que ela teve um comércio. E esse comércio na vida dela quebrou. Ela quebrou ali e a vida inteira ela veio não dando certo várias situações e ela colocando a culpa porque aquilo ali foi o que estragou a vida dela. Né? Na época ela faliu, não teve mais dinheiro, não tinha capital de giro para continuar ali o negócio e acabou quebrando. E isso para a vida dela inteira, ela veio trazendo esse comércio. Quando a gente fez um trabalho na área de trabalho, nossa, foram tantas crenças em cima desse comércio, né? Ela chorava horrores, né? Por conta disso, que ela não desapegava desse comércio, ela não desapegava da situação, ela não desapegava da situação que ela viveu ali, e ela não aceitava a, a, o que ela perdeu financeiramente naquilo. Né? Então, e ela falava, nunca deu certo na minha vida, porque ali tinha coisa ruim, aquele comércio, ele, então, até, ela colocou até sensações ali espirituais, que era um comércio que trouxe espiritualmente coisa ruim para a vida dela, então esse comércio foi assim, a pior coisa da vida dela. Né? Então, no lugar da pessoa olhar para aquilo ali, não deu certo, não deu certo. O que, que eu posso aprender com isso? Trazer para o presente situações, né? Eu fui responsável porque eu não consegui manter o negócio. Não, mas aí colocou culpa em fulano, né, no ciclano, no funcionário, no sócio, nisso quem mais quem. Então, todo mundo era culpado pelo o processo. Né? Então, é exatamente isso. A pessoa tira a responsabilidade dela e joga no outro, todo tempo jogando a responsabilidade no outro. Né? E aí o que, que a gente tira disso, né? Vamos convidar mais pessoas aí, gente. Vamos, eu já convidei algumas pessoas, vamos convidar mais aí. Convida aí, Cadu, vamos. E aí o que que a gente tira disso, né? O que que a gente tira de um processo como esse de aprendizado, né? Então a pessoa, quando ela entra no processo de responsabilizar o outro, de culpar o outro, de sempre estar levando a sua responsabilidade para o outro, ela tira a sua autorresponsabilidade. E o processo dela não evolui, né? A pessoa, ela não cresce, ela não evolui, ela não cria uma expansão de consciência, né? Então gente acaba a gente acaba não crescendo, não evoluindo, né? Então a autorresponsabilidade, o primeiro passo é a gente entender que nós somos responsáveis pela nossa vida, né? Que cada um é responsável pelo que cria, sendo positivo ou sendo negativo,
né? Cada um vai viver o seu processo, né? Cada um vai entender que eu crio o meu campo aqui, né? Eu crio o positivo e eu crio o negativo, né? Dentro do momento aqui. Deixa eu ver quem pediu. Né? Então, e a autorresponsabilidade é isso, né? Buscar, né? Quando a gente muda, né? Quando a gente muda o nosso hábito, né? O que pode vir, né? Autoconhecimento, tá? A gente traz o autoconhecimento, né? Reduz as crenças limitantes, né? Eu separei aqui algumas. Reduz as crenças limitantes, né? Aumenta a capacidade, gente, a nossa capacidade, né? Aumenta a nossa capacidade de agir, de fazer, de buscar, né? Então, mudar, né? Tirar a culpa do outro é, é, é exatamente isso, né? Porque quando você coloca a culpa no outro, você sempre vai estar tirando a sua responsabilidade, né? E nós somos 100% responsáveis por tudo, né? Da nossa vida, né? Tudo que acontece na nossa vida é nosso, né? Então, e aumenta a sensação de segurança, né? A confiança, né? Você começa a ter mais confiança em você mesmo, né? Então, se sentir mais seguro no que você faz também, né? Então, é simplesmente uma mudança de hábito. Mas o hábito, ele é automático. Ah, eu falei, agora eu vou mudar de hoje para amanhã. Não, é uma mudança de hábito. Então, a mudança de hábito ela vai acontecendo, né? E você vai observando. Então, quando você busca é, as suas... quem faz uma lista, o que eu culpo, né? Para a gente para entender a autorresponsabilidade, primeiro você tem que entender quem que eu estou culpando, o que eu estou culpando, né? Então, fazer essa lista é interessante. Por que eu estou culpando o outro, né? O que o outro a trocar. O se você não tivesse feito para se eu tivesse feito, né? Se você não tivesse feito isso, tinha acontecido isso. Porque o se você seria botando a culpa no outro. Agora, se eu tivesse feito diferente, o que tinha acontecido? Né? Então, você voltar para você, para a situação. Então, é uma mudança, né? É mudar o hábito de culpar o outro para o hábito de eu olhar para as minhas atitudes, olhar para as minhas ações, olhar como que eu estou agindo, como que eu estou falando, como que eu estou me direcionando para o outro, né? Então, tudo isso o efeito é da gente, né? Se eu falo de uma forma que machuca, o, o, o retorno vem para mim, entende? Então, a responsabilidade é de quem? É minha, né? É minha. Não tem meio termo, né? Então, olhar para as crenças limitantes, olhar para as atitudes, entender quem você está culpando, né? E assumir sua responsabilidade. Assumir totalmente a responsabilidade pela sua vida, pela sua história, por você. Né? Eu quero crescer, eu quero evoluir, mas eu não quero. Eu estou ali debaixo dos panos, não quero mudar. Né? Eu não quero mudar meu hábito, mas eu quero crescer. Eu quero evoluir, mas eu não quero sair desse lugar. Então, a responsabilidade é sua, você não vai sair. Né? É muito simples. Né? Então, assim, quando o outro escolhe a mudança, quando você escolhe a mudança, você vai ter a sua mudança, né?
Agora, se você ficar esperando pelo outro mudar por você, você nunca vai mudar. Porque a gente não muda o outro, a gente não transforma ninguém, né? Então, a transformação, ela parte da gente, né? Ela parte da gente, né? Então, o que que eu pego desse ensinamento que é bom para o meu crescimento, né? Igual eu estou aqui entregando o meu melhor, né? Eu estou entregando o meu melhor. Agora você vai pegar o que é melhor para você, né? O que é melhor para você? O que foi dessa live? Qual a palavra dessa live que foi legal, que eu entendi, que eu pego para levar para minha vida, né? Se você pegar uma palavra e colocar aí e falar assim, caramba, isso eu vou usar isso, eu vou fazer isso, né? Então, a gente vai fechar aqui, eu vou fechar aqui com as leis, né? São 5 leis do, da autorresponsabilidade. Se é para criticar, cale-se, né? Se é para reclamar, dê sugestão. Se é para buscar culpados, busque solução. Se é para justificar seus erros, aprenda com eles. Se é para julgar, julgue suas atitudes. Essas são as 5 leis da autorresponsabilidade, né? Então, o que a gente tira disso, né? Tem alguma pergunta, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta, fazer algum comentário sobre autorresponsabilidade? O que vocês colocam aí? Tem alguém? O que entende sobre isso, né? O que a gente tira, né, de uma, de uma aula como essa, né? Porque é uma aula de chinelada de amor, gente. Felizmente, felizmente, né? Eu falo chinelada de amor. A gente mexer aí, cutucar, né? Cutucar o ser aí para poder falar assim, caramba. De vez em quando a gente tem que dar uma chinelada de amor para a pessoa entender, né? Bota aí para gente fechar aqui. Quanto por cento você quer uma mudança na sua vida? De 1 a 10, né? Quem tá aí quanto você quer? Isso é para você, não é para mim. Mas assim, coloca aí só para a gente poder ir fazendo uma análise. Olha aí, clareou aqui meu consciente. Isso, né? Quantos por cento, né? Eu quero mudar, né? A partir de agora. Vamos olhar quanto por cento eu quero mudar de 1 a 10. Eu quero mudar algumas atitudes na minha vida. Não é mudar totalmente a sua vida, porque, né? Mas eu falo mudar algumas coisas na vida, a gente precisa sempre, né? Então, quanto por cento eu quero mudar algumas coisas, mudar a forma de eu falar, mudar a forma de eu tratar o outro, mudar alguma atitude que eu tenha que eu possa que está em um nível mais baixo, né? Assim, então, o que eu posso fazer? Eu quero mudar algumas coisas, né? Então, de 1 a 10, né? Quanto é a mudança que você quer a partir de hoje para a sua vida, para algumas atitudes, né? Então, essa questão clareou meu consciente, né? É muito bom a gente ver que do retorno, né? O retorno disso, né? E a mudança dessas atitudes, né? Porque a partir do momento quando você coloca
você já está mudando no seu subconsciente. Tá? Esses exercícios de colocar, de falar, de comentar, é para você colocar isso em ação dentro do seu subconsciente. O subconsciente da gente ele está trabalhando todo o tempo. E a mudança de padrão de pensamento, ela vai conforme os nossos cinco sentidos. Né? Ela trabalha, a gente trabalha na mudança dentro dos nossos cinco sentidos. Aqui no físico, né? O nosso subconsciente ele está ali todo o tempo atento a isso. Né? Quando você fala, quando você escreve, quando você manifesta algo aí mais intensamente, você estar falando, caramba, é isso. Né? Eu quero essa mudança, eu quero mudar 10%, eu quero mudar 9%, eu quero mudar 5%. Né? Então, o seu subconsciente ele vai assumindo isso. Então, isso já começa a criar uma mudança de hábito. Né? O seu hábito começa a acontecer a partir do momento que você começa a agir. Então, as nossas ações, elas não são só... não são só assim, a gente fazer aquilo ali, tem que... Né? Não, mas pequenas coisas que a gente vai fazendo no nosso dia a dia vai mudando. Uma afirmação positiva, né? Já muda o nosso hábito, já muda a nossa forma de ver, de enxergar. Né? Eu separei uma mandala aqui também, gente. Ó, autoconfiança. Essa é a mandala arcturiana, né? Autoconfiança, tá? Para dar uma sensação de segurança. Né? Então, quando a gente muda o nosso padrão de pensamento, né? A gente entra num processo de autoconfiança, né? A gente começa a sentir mais essa sensação de segurança, né? Essa sensação de segurança. Então, o que que essa mandala diz? Vou baixar aqui para vocês verem eu também. Autoconfiança, sensação de segurança em si mesmo, né? A frequência de autoconfiança estimula a confiança e a fazer as escolhas certas, né? Eu confio em mim mesmo e nas escolhas que eu faço, tá? Quando estamos seguros em nós mesmos, a turbulência emocional se desfaz, porque estamos conectados ao nosso caminho. Deste modo, sabemos perfeitamente para qual lado devemos nos dirigir e assim agirmos. Não há dúvida de como agir, pois a confiança é um canal direto com a suprema inteligência e é ela a nossa bússola. Confiemos na mão da suprema inteligência e apenas hajamos. E veremos o que seremos conduzidos para a escolha certa. Confiar, né, na força divina, confiar no Criador, aí no Deus que está aí dentro de cada um, né, que é o nosso autoconhecimento, que é a nossa espiritualidade. Confiar no caminho, né, e ter ações, né? As nossas ações, ela ajuda a gente no centramento de tudo isso, né? E aí a gente passa a ter mais autoconfiança no nosso processo, a gente começa a agir com mais clareza, né? Eu falo que quando a gente alimenta essa luz dentro de nós, a gente também cresce, né? A gente evolui, é a nossa expansão, é o nosso autoconhecimento, né? Então, a autorresponsabilidade, ela é ligada com o autoconhecimento, com a autoconfiança, com a nossa fé, né? Com a nossa fé, né? Por quê? Porque a fé não é só acreditar, é confiar. É você acreditar em Deus, acreditar numa divindade é uma coisa, você confiar nessa divindade é outra. Né? Então, quando você confia, você tem totalmente uma força maior, né?
só não podemos procrastinar a vontade de mudar nossos hábitos, que nos faz se sentir mal. É, é isso mesmo, Sandro. Viu? Sandro tá aí. Seja bem-vindo. Clícia, minha querida, seja bem-vinda. Minha reprogramadora. É, exatamente. Né? Tem que ter, porque eu fiz uma. Tem lá dentro do meu canal do Telegram, gente, tem uma. Tem lá um podcast que eu fiz que é procrastinação, né? Falando sobre a procrastinação. Então é bem interessante, tá? Entra lá, não está na bio, mas me manda no direct eu quero entrar no Telegram, que aí eu mando o link, ok? Lá dentro tem um áudio muito bom sobre procrastinação. E procrastinação está ligado com tudo isso, né? Porque quando você procrastina, você deixa sempre para depois. Sempre para depois, né? Então, a autorresponsabilidade está aí. Você aceitar que você tem que fazer, que você tem que agir. E foi bem colocado, viu, Sandro? Deixa eu ver mais aqui o que vocês estão falando. Então, é isso, gente. Então, a gente vai fechar aqui, gente, fechando com essa mandala, ok? Eu vou postar ela aí para vocês no feed daqui a pouco e botar lá no grupo também, tá? Vou colocar lá no grupo. Quem não entrou ainda na imersão, gente, a imersão vai acontecer do dia 27 ao dia 30, vai começar segunda-feira. Quem não entrou, o link está na bio. É só clicar lá e entrar no grupo do WhatsApp, tá? Que aí nós vamos participar desse evento, nós vamos fazer esse evento do dia 27 ao dia 30, tá? Os arcturianos na 3D, sentidos ocultos. Né? O que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar a frequência vibracional. Primeira aula, nós vamos falar sobre energia, frequência e vibração. Tá? Nós vamos entrar profundo nesse tema, vamos fazer uma ativação incrível aí com os arcturianos, né? Vocês vão sentir o que é a energia dos arcturianos, vocês vão entrar numa frequência vibracional de 500 Hz aí, tá? Vibrando nessa energia elevada que a gente precisa estar nessa frequência. E depois a gente vai ter aulas sobre os sentidos ocultos, né? Que está dentro dos nossos arquivos, tá? Da alma. Nós vamos entrar na nossa linhagem, tá? Na nossa linha do tempo, né? Entender um pouco da nossa linhagem e vamos limpar crenças, vamos fazer meditação, nós vamos ter meditação, nós vamos ter limpeza energética de chips, implantes, bloqueios, tá? E vai ser bem lindo. Então, entra lá no link que está na bio, faça a sua inscrição, é só entrar no grupo do WhatsApp, para você vai lá, você vai receber a apostila e vai receber os links das aulas, que vai ser no YouTube, não vai ser aqui. Tá? Segunda-feira, tá? O Cadu está perguntando quando vai começar no YouTube juntamente com o Instagram. Isso. Segunda-feira. Né? Na segunda-feira, às 20 horas, a gente vai estar no YouTube, tá? Que vai ser a primeira aula. E o link vai estar lá dentro da bio. Tá lá dentro do WhatsApp. O link está na bio. E é isso. Gratidão, gente. Gratidão, gratidão a todos aí, né? Compartilha aí essa live com as pessoas com quem vocês acham que tem que ter mais autorresponsabilidade. Vamos dar uma chinelada de amor aí nesse povo, né? Que precisa de mudar aí, ter uma mudança de vida, né? Entender que precisa pontuar aí as suas mudanças, né? E é isso, compartilha, envia essa live, vai ficar 24 horas salvas, depois ela sai do ar, tá? E é isso. Aí sábado a gente tem sábado às 9h09, tem um Café com a Lu, que vai ter a última live de aquecimento.
Aí só na segunda-feira que a gente já vai começar as aulas, ok? E aí no sábado a gente vai falar sobre vitimismo, né? Eu vou ter uma convidada aqui especial, uma psicóloga que vem falar comigo e a gente vai falar sobre vitimismo no sábado, no Café com a Lu, 9h, 9 da manhã, ok? Então é isso, gente. Beijo, beijo. Tchau, tchau.